Muito boa noite a todos, então. Estamos aqui na nossa live dessa semana pela Central do Livro de Mórmon, com o currículo Vem e Segue-me. E hoje, focalizando os capítulos do Vem e Segue-me para essa semana que se inicia, 17 de janeiro a 23, 17 a 23 de janeiro. E temos então para o nosso estudo Gênesis capítulo 5 e Moisés capítulo 6, na Pérola de Grande Valor. Só para lembrar, nós estamos ainda lidando com informações sobre nossos primeiros pais, Adão e Eva. E são informações ricas, riquíssimas, que nos ajudam a entender um pouco melhor quem eles eram, o caráter, a personalidade deles e de uma certa forma também assim, o ministério deles. E isso é uma coisa que nós vemos especialmente em Moisés capítulo 6, o ministério de Adão e Eva, que eles ensinaram o Evangelho de Jesus Cristo a seus filhos e filhas, que infelizmente não aceitaram o Evangelho e, pior ainda, amaram a Satanás mais do que a Deus. E Adão e Eva, então, continuaram tendo filhos e tiveram, então, Caim e Abel. Abel aceitou o Evangelho, Caim rejeitou. Mas o foco dessa semana é o que Adão e Eva aprenderam. Agora, hoje na minha aula da escola dominical aqui, eu fiz um comentário a respeito de nossa mãe Eva. E uma coisa interessante que eu acordei hoje de madrugada, como de costume, e tinha um e-mail de uma ex-aluna minha perguntando sobre nossa mãe Eva, afinal de contas, o que estava na cabeça dela quando ela tomou aquela decisão de comer do fruto. E meu professor da escola dominical disse: nós conhecemos bem a história de Adão e Eva. Eu levantei minha mão, que eu não consigo ficar calado. Eu disse: na realidade nós não conhecemos bem a história de Adão e Eva. Aliás, nós conhecemos muito pouco a história de Adão e Eva. Nós sabemos o que Moisés e Abraão registraram, mas é muito, muito pouco. São fragmentos, é um resumo de fragmentos da história de Adão e Eva. E uma observação que eu fiz é a seguinte: olha, nossos primeiros pais estavam lá no Jardim do Éden, nesse ambiente maravilhoso, indescritível pelos nossos idiomas modernos, indescritível, muito mais bonito do que qualquer paisagem que nós possamos ver nesse planeta, porque era um ambiente perfeito. Foi criado pelo nosso Pai Celestial, de Jesus Cristo. E eles tinham acesso ao poder de Deus, estavam na presença de Deus, o Pai, podiam falar face a face com Ele, facilmente. E, consequentemente, nós mal podemos conceber, imaginar a inteligência desses nossos primeiros pais, de Adão e Eva. Não apenas a inteligência deles, mas também a capacidade deles de aprendizado que eles tinham. Não sabemos também, como eu mencionei na semana passada, quanto tempo eles permaneceram no jardim. Abraão nos diz que a estada deles no jardim, os eventos que aconteceram no Jardim do Éden, estavam acontecendo de acordo com o cálculo de tempo da estrela Colobe, onde um dia lá era equivalente a 1000 anos terrestres mortais. Então, se Adão e Eva ficaram um dia ou 2 dias, nós estamos falando aí milênios que eles ficaram em anos terrestres mortais no Jardim do Éden. Não sabemos também, por exemplo, se eles tiveram lições lá no Jardim do Éden. Os relatos que nós temos em Gênesis, livro de Moisés e livro de Abraão não nos dizem se tiveram mensageiros que foram enviados a eles para explicar a eles a natureza desse planeta, a química, a física, a biologia,
como cuidar do planeta, como cuidar dos corpos que eles tinham, muito embora na época eram corpos que não eram ainda mortais, mas o funcionamento dos órgãos, tudo isso, todas essas coisas Adão e Eva tinham que ter aprendido em preparação para irem para um ambiente mortal e decaído. Nefe disse que o Senhor nunca dá ordem aos filhos dos homens sem antes preparar um caminho para o qual suas ordens poderão ser cumpridas. E imaginamos então que o Senhor não enviou Adão e Eva cegos para esse mundo mortal, para a fase mortal do plano de salvação. Então imaginamos que, olha, é bem possível, não sei, é um pouco especulativo, concordo, é um pouco especulativo, mas não é difícil de imaginar que eles teriam recebido ministrações lá antes do episódio dos frutos da árvore do conhecimento do bem e do mal e em relação à árvore da vida. Consequentemente, o pensamento que eu tive hoje de manhã foi justamente esse. Escuta, olha, quando Lúcifer veio ao jardim e falou com nossa mãe Eva, o que será que passou na cabeça dela? Não sabemos. Vamos ter que esperar um dia estar num serão com nossa mãe Eva e saber o que passou na cabeça dela. Mas eu fico imaginando, ou especulando, tá bom, estou especulando. Se na mente dela ela visualizou os mundos sem fim que seriam herdados pelos descendentes dela e de Adão, pela posteridade dela e de Adão. E se ela compreendeu que a existência dessa posteridade, bilhões e bilhões e bilhões de vidas individuais, e do potencial eterno desses bilhões e bilhões de vidas individuais, dependia de ela comer daquele fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Os relatos que nós temos não nos dizem isso, mas eu imagino, ou especulo, como prefiro, que tenha sido uma decisão extremamente inteligente dela. Não uma decisão assodada, uma decisão que ela foi bobinha, caiu no conto do vigário de Satanás. Não. Ela deve ter na mente dela contemplado as possibilidades eternas e gloriosas que viriam a ela, a Adão e a posteridade dela, os bilhões e bilhões e bilhões de vidas que viriam através dos milênios da história dessa terra. Bom, então, a partir daí, então, nós temos o fato de Adão e Eva terem, então, recebido ministrações e através das quais eles foram ensinados o plano de salvação com mais detalhes. Nós sabemos que inicialmente eles receberam a lei do sacrifício. E é importante nós lembrarmos que essa lei do sacrifício não é a mesma lei do sacrifício que foi dada a Moisés para ser administrada pelo sacerdócio arônico. Essa era a lei do sacrifício relacionada ao sacerdócio de Melquisedeque. São duas leis de sacrifício que tem aqui. Uma é da ordem de Arão e a outra da ordem de Melquisedeque. E esses sacrifícios que Adão e Eva receberam como mandamento e que entraram num convênio de obedecer ou de aceitar, e que nós hoje em dia aceitamos também por convênio aceitarmos essa lei do sacrifício, são sacrifícios da ordem de Melquisedeque ou da ordem de Enoque, que é o sacerdócio, como lemos em Doutrina e Convênio, seção 107, o santo sacerdócio segundo a ordem do Filho de Deus. Então, inicialmente, eles não entendiam por que eles estavam oferecendo o sacrifício. Mas um anjo, então, veio e ministrou a eles. E é interessante ver nessa ministração como é que o anjo, em primeiro lugar, reconheceu a inteligência de Adão. Vai dizer, Adão, eu vim aqui para explicar para você que esse sacrifício é semelhante. Não. Primeiro, o anjo perguntou, por que você oferece sacrifício?
E eu vejo nisso uma maneira angélica de ministração. Primeiro, verifica o que a sua plateia, o que a sua congregação já sabe. E aí você coloca a informação em cima daquilo. Então Adão disse, eu não sei, só sei que o Senhor me mandou oferecer. Aí então o anjo apresentou para ele as informações. Esse é um sacrifício, a semelhança do sacrifício do unigênito do Pai, que é cheio de graça e verdade. Muito bem, então o que nós vemos aqui em Gênesis capítulo 5, tem uma genealogia, tá? A genealogia de Adão e seus descendentes até chegar a Noé. Ok, o que nós aprendemos então aqui que é significativo? Em primeiro lugar, que o Evangelho de Jesus Cristo já era pregado naquela época. Em Moisés capítulo 6, versículo 23, por exemplo, podemos pensar no versículo 22, Moisés 6, 22, 23. Essa é a genealogia dos filhos de Adão, que era o filho de Deus, com quem o próprio Deus conversou. E esses descendentes de Adão, eram pregadores da justiça, ou pregadores da retidão no original, em inglês. E falavam e profetizavam e exortavam todos os homens, em todos os lugares, a se arrependerem. E a fé foi ensinada aos filhos dos homens. Então nós temos aqui uma evidência de que o Evangelho de Jesus Cristo se remonta àquela época. Jesus Cristo, quando ele veio no ministério mortal dele, o que ele estava ensinando não era novidade. Interessante que nós conhecemos João, mensageiro adiante do Senhor, como João o Batista, porque acreditam o cristianismo tradicional que João foi o primeiro a oficiar batismos, mas nós vemos aqui que não. Inclusive aprendemos aqui em Moisés capítulo 6 que nosso pai Adão foi batizado também. Agora, as coisas mais significativas do ponto doutrinário que eu vejo é isso. Estou começando aqui no versículo 51, Moisés 6, 51. Ele chamou nosso pai Adão com sua própria voz, dizendo: eu sou Deus. Eu fiz o mundo e os homens antes que existissem na carne. Ele também lhe disse: se te voltares para mim e deres ouvido à minha voz, e creres, e te arrependeres de todas as tuas transgressões, e fores batizado, sim, na água, em nome de meu Filho unigênito, que é cheio de graça e verdade, que é Jesus Cristo, o único nome que será dado debaixo do céu, mediante o qual virá a salvação aos filhos dos homens, receberás o dom do Espírito Santo, pedindo todas as coisas em seu nome, e tudo o que pedires te será dado. Nosso pai Adão falou ao Senhor e disse: por que os homens devem arrepender-se e ser batizados na água? E o Senhor disse a Adão: eis que eu te perdoei a tua transgressão no jardim do Éden. Aí, olha, o pecado original, eu já cuidei dele, não tem problema. Agora o que eu exijo de você é você se arrepender, ter fé no meu unigênito, que é Jesus Cristo, ser batizado por imersão na água e receber o dom do Espírito Santo. Então, o Senhor falou a Adão dizendo o seguinte, vamos aqui no versículo 57, ensina a teus filhos que todos os homens em todos os lugares devem arrepender-se, ou de maneira alguma herdarão o reino de Deus, porque nenhuma coisa impura pode ali habitar ou habitar em sua presença. Pois no idioma de Adão, homem de santidade é seu nome, e o nome de seu unigênito é Filho do Homem, sim, Jesus Cristo, um justo juiz que virá no meridiano dos tempos. Portanto, dou-te o mandamento de ensinares essas coisas liberalmente a teus filhos, dizendo: por causa da transgressão vem a queda. Queda é essa que traz a morte. E sendo que haveis nascido no mundo pela água e sangue e espírito que eu fiz, assim vos haveis transformado de pó em alma vivente. Do mesmo modo, tereis de nascer de novo do reino do céu, da água e do espírito.
sendo limpos por sangue, sim, o sangue do meu unigênito, para que sejais santificados de todo pecado e desfruteis das palavras de vida eterna neste mundo e da vida eterna no mundo vindouro, sim, glória imortal. Pois pela água guardais os mandamentos, pelo Espírito sois justificados, e pelo sangue sois santificados. Portanto, é dado para habitar em vós o testemunho do céu, o Consolador, as coisas pacíficas da glória imortal, a verdade de todas as coisas, aquilo que vivifica todas as coisas, que torna vivas todas as coisas, aquilo que conhece todas as coisas e tem todo o poder, de acordo com a sabedoria, a misericórdia, a verdade, a justiça e o juízo. E agora eis que te digo, este é o plano de salvação para todos os homens, por meio do sangue de meu unigênito, que virá no meridiano dos tempos. Bem, vocês podem continuar lendo depois aí. E aí Adão foi batizado e recebeu o Espírito Santo. E eu pulei aqui, logicamente, falar sobre Enoque. Eu prefiro falar sobre Enoque na nossa live do próximo domingo. Falar de Enoque, o ministério dele, o chamado dele, a cidade de Sião, a cidade de Enoque. Então, vou deixar para lá. Hoje vamos falar só sobre essas coisas que foram manifestadas ou ministradas a Adão e Eva. Infelizmente, como eu disse antes, e o relato aqui nos mostra, os filhos e filhas de Adão e Eva, nessa época, rejeitaram o Evangelho, rejeitaram todos esses ensinamentos. E o que nós vemos aqui, quando o Senhor se manifesta a Enoque, ele diz qual era a situação do povo. Estou irado com este povo. Eu estou, mais uma vez, continuo aqui em Moisés capítulo 6, agora eu estou no versículo 27, mostrando qual era a situação do povo. O Senhor falou para Enoque dizendo: estou irado com este povo, e minha ardente ira está acesa contra eles, porque o coração deles endureceu e seus ouvidos estão ensurdecidos, e seus olhos não conseguem enxergar longe. E por muitas gerações, desde o dia em que os criei, eles têm se desviado e me negado, e buscado seus próprios conselhos nas trevas. E em suas próprias abominações planejaram o homicídio e não guardaram os mandamentos que dei a seu pai, Adão. Portanto, eles juraram falsamente e por seus próprios juramentos trouxeram a morte sobre si. E o inferno eu preparei para eles, caso não se arrependam. E este é um decreto que promulguei no princípio do mundo, de minha própria boca, desde a sua fundação. E pela boca de meus servos, teus pais, decretei-o, tal como será propagado no mundo até os seus confins. Então, e nós vivemos numa era, hoje em dia, onde nós vemos, infelizmente, no mundo, uma situação como essa. O coração do povo endurecido, os ouvidos ensurdecidos, olhos que não conseguem enxergar longe, é tudo aqui, agora, imediatistas, e têm negado o Senhor, ou buscado seus próprios conselhos nas trevas, não na luz, não naquilo que brilha, não naquilo que é claro, que é inteligente, mas nas trevas, nas mentiras, nas conspirações. São o mundo onde os amalequiais estão reinando aí, os Noés estão reinando, os Noés, os amalequiais, há muitos deles aí, e arrebanhando para si muitos, milhões de seguidores. Essa é a situação do mundo. Então, ao vermos essa dualidade entre o evangelho que foi pregado para nosso pai Adão, a ministração que ele recebeu, e a condição do mundo na época de Enoque, nós vemos então, podemos ver um paralelo na nossa própria época e perguntarmos a nós mesmos: aonde que eu estou? De que lado que eu estou? Estou no lado da luz, da verdade, de Jesus Cristo, ou estou do lado daqueles que preferem as trevas,
e que preferem versões corruptas das ordenanças divinas, versões corrompidas das ordenanças divinas, que foi, como nós conversamos na semana passada, o que Satanás disse para Caim fazer. Oferece um sacrifício ao Senhor. E Caim, obedecendo ao mandamento de Satanás, ofereceu o sacrifício não de acordo com o mandamento de Deus, que era oferecer um cordeiro, mas ofereceu o fruto da terra, uma versão corrompida da ordenança verdadeira. E nós vemos isso hoje em dia. Versões corrompidas de batismos, versões corrompidas de imposição das mãos, versões corrompidas no sentido de que não são as versões originais que foram reveladas através de profetas, videntes, reveladores e apóstolos do Senhor Jesus Cristo, mas são versões distorcidas, modificadas pelos homens daquelas ordenanças verdadeiras. E através do poder do Espírito Santo nós vamos saber a verdade de todas essas coisas. E é isso que nós lemos aqui então em Moisés capítulo 6, mais uma vez. Desculpa. É dado habitar em vós o testemunho do céu, o Consolador, coisas pacíficas da glória imortal, a verdade de todas as coisas, aquilo que vivifica todas as coisas, que torna vivas todas as coisas. As coisas pacíficas da glória imortal. Tudo aquilo que não é pacífico não está vindo pelo Espírito do Senhor. Tudo aquilo que gera ira, que gera descrença, que gera contenda, não está vindo pelo Espírito do Senhor. E essa é uma coisa que nós podemos derivar das coisas que nós lemos aqui. Mas muito bem, então, estamos aqui com alguns desses comentários. O restante, como eu falei na semana passada, são apenas alguns comentários meus. O restante é com vocês, agora, de acordo com o seu estudo pessoal. E uma coisa que eu repito, porque temos muitos irmãos e irmãs que provavelmente estão assistindo essa live pela primeira vez e não ouviram o que eu falei na semana passada, então eu repito. O banquete, o prato principal do banquete é aquilo que vai vir na nossa mente, no nosso coração. O que eu estou falando aqui na live ou nas outras lives lá do irmão Lucas Guerreiro, o podcast da irmã Isis Ávila, do irmão Eduardo Tomazini, os professores lá Taylor e Tyler e muitos outros, essas são as guarnições. É a farofa, é a salada, é a maionese, é a banana frita, é a polenta frita, é a batata frita, mas não é o prato principal. O prato principal é aquilo que vai vir para cada um de nós individualmente, através da manifestação do poder do Espírito Santo. E não esqueçam de anotar essas coisas. Anotar, escrever ou anotar para futura referência. É a palavra do Senhor para vocês, é inspiração. A inspiração não pode ser perdida, não pode ser esquecida, então tem que ser registrada. E compartilhem uns com os outros, quando estiverem nas suas aulas, enquanto estivermos nos reunir, compartilhem nas suas sociedades de socorro, nos seus quóruns de elders, nas suas classes de escola dominical, compartilhem uns com os outros, enriqueçam essas aulas com seus comentários. E aqueles de nós que são professores de escola dominical, deem espaço para as pessoas comentarem. Não fique pensando que por ser seu professor você tem que vir lá e dar a aula inteira. Não. Nós somos facilitadores. Temos algumas coisinhas para dizer, mas abre para as pessoas fazerem, dar os seus comentários. E os próprios professores vão ser ministrados e enriquecidos também. Muito bom. Então aqui, essas são as coisas que eu compartilharia com vocês. E agora vamos olhar aqui e ver o que nossos irmãos e irmãs estão querendo saber hoje.
Então, a irmã Cristiane perguntou: por que o Senhor protegeu a Caim, ameaçando vingar-se 7 vezes de qualquer um que atentasse contra a sua vida? Parecia um contraditório. O Senhor deu o mandamento de não matarás. Então, naquela ocasião, o Senhor colocou aquele mandamento: olha, quem matar Caim vai ser vingado 7 vezes. Agora, mais uma vez, todos esses eventos, tá? Todos esses eventos que nós estamos tratando aqui estão em relatos extremamente resumidos das coisas que realmente aconteceram. Então, o que mais tinha na história, no que aconteceu, tá, entre Caim e Abel, por exemplo, que levou o Senhor a decretar essa punição para quem matasse Caim. Vamos saber quando nós tivermos maiores informações. Maiores informações poderão estar nos registros que estão nas placas de latão, ou no livro do Jareditas, o livro de Éter, o registro dos Jareditas, ou no livro de recordação, o livro de lembranças de Adão. Então, enquanto nós não tivermos maiores informações, olha, qualquer coisa que a gente tiver como resposta para essa pergunta sobre Caim ser vingado 7 vezes, é apenas uma resposta tentativa, uma resposta temporária. Eu mesmo não tenho lá grandes sentimentos com relação a esse ponto. Mas, olha, quando soubermos mais, muito mais, aí não vamos saber exatamente por que isso. É isso que eu diria, irmã Cristiane. Uma Aparecida Irã: qual o nome do fruto que Adão e Eva comeu? Nós só sabemos que era o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Na Idade Média, lá a Igreja Católica deu a interpretação que seria uma maçã, mas as escrituras não dizem que tipo de fruto que era. E, na realidade, nós nem sabemos se era realmente uma árvore física, com um fruto físico, ou se era uma representação simbólica de alguma outra coisa, de algum outro processo. Então, por enquanto, olha, era um fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e vamos ficar por aí, tá? Agora, se foi maçã, se foi pera, se foi jabuticaba, aí vamos esperar o relato para ver se é que foi mesmo uma fruta. Bom, Sérgio Almeida: aprendemos que foram visitados por mensageiros. Sim, eu estava me referindo nos meus comentários iniciais sobre a possibilidade de Adão e Eva terem recebido mensageiros, recebido ministrações ou explicações antes de serem expulsos do Jardim do Éden. Coisa que nós não sabemos se isso realmente aconteceu ou não. Agora, posteriormente, depois que eles saíram do jardim, receberam ministração, sim, de mensageiros, que provavelmente, de acordo com o que o profeta Joseph Smith ensinou, provavelmente eram esses mensageiros eram seres transladados de outros planetas. Seres transladados, ou seja, seres que eram mortais, mas que tinham poder sobre a morte. Como o apóstolo João, os 3 discípulos do livro de Mórmon, conhecidos como 3 nefitas, que a gente não sabe se eram mesmo nefitas ou não, podiam ser os 3 lamanitas, até onde a gente saiba. E quem sabe, há o filho e o bisneto dele, Nefe, que também desapareceram, e sabe-se lá quantos outros. E a cidade de Enoque, toda a população da cidade de Enoque. Enoque é a cidade dele. São seres que possuem poder sobre a morte. Eles não adoecem, não envelhecem, e não estão sujeitos à morte. E eles servem, de acordo com o que o profeta Joseph Smith ensinou, eles servem como mensageiros, como servos ministradores para muitos planetas. Então é muito possível que nossos primeiros pais, Adão e Eva, após a saída do Jardim do Éden, tenham sido ministrados por seres transladados vindos de outros locais, de outros planetas, porque eles precisavam receber ordenanças físicas, ordenanças que só podiam ser administradas por seres mortais.
esses seres transladados ainda são seres mortais. Eles têm poder sobre a morte, mas não são imortais ainda. Ainda vão passar, de acordo com o que Mormon explicou, em 3º Nephi, capítulo 28, eles ainda vão passar por uma transformação no futuro, como se fosse uma morte e ressurreição instantânea. Todos esses que foram trasladados, a cidade de Enoque inteira, os 3 discípulos, o apóstolo João e possivelmente Alma Filho e Nefe, bisneto de Alma Filho, passaram por essa transformação, então, como se fosse uma morte e ressurreição instantâneas. Então, eles podem oficiar ordenanças de salvação, ordenanças terrenas de salvação, porque ainda são seres mortais. Então, muito provavelmente, é possível que as ordenanças todas de salvação e exaltação que Adão e Eva receberam tenham sido por esses mensageiros, e nossa mãe Eva tenha recebido, como eu especulei na semana passada, e estou especulando de novo hoje, que ela tenha recebido as suas ordenanças de exaltação, as ordenanças da investidura, pelas esposas desses mensageiros, que também eram seres transladados, provavelmente. Então, irmão Marcos Lepoli perguntando aqui, por que na genealogia de Adão, Sete é o descendente citado antes? Antes dele, Adão não teve nenhum filho digno. A genealogia que está mostrando ali é como se fosse uma linha de autoridade do sacerdócio. Não é a genealogia completa. Não tem todos os filhos, todos os netos, não está todo mundo ali. Tá? Tanto que não tem esposas, os outros filhos não estão nomeados ali. Mas é a linhagem dos patriarcas, daqueles que reteram as chaves de presidência depois de Adão. Então, Sete é o próximo a ser citado ali, depois da morte, do assassinato de Abel. Adão e Eva tiveram mais um filho, chamaram Sete, e Sete foi um filho digno e recebeu então as chaves. Então por isso ele está citado ali, mas é uma genealogia dos patriarcas, não a genealogia da família inteira. Muito bem. O irmão José Edilson, no seu próprio relato, ou seja, de Eva, a serpente me enganou e eu comi, ou seja, ela não viu o mundo sem fim e aceitou a proposta do inimigo. Como eu disse, vamos aguardar, tá? Vamos aguardar, porque o termo que está em hebraico, tá, é um termo interessante. Foi traduzido para o idioma inglês não como enganar, mas foi um termo que é beguile, que é, olha, ela usou de astúcia comigo, ela me passou uma lábia aqui, alguma coisa assim. Tá? E veja bem, o que nós entendemos pela doutrina, especialmente, aí agradecemos por termos o livro de Mormon, tá? Satanás não fez uma proposta para ela. O que Satanás fez foi simplesmente, desconhecendo detalhes do plano de salvação, tá? Ele fez aquilo que Adão e Eva teriam feito provavelmente em outras circunstâncias, que era comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, para iniciar a fase mortal do plano de salvação. Sem aquele fruto, eles não poderiam iniciar a fase mortal do plano de salvação. E nós não estaríamos tendo essa conversa aqui. Eles ainda estariam no Jardim do Éden até hoje, sem nenhuma mudança, de acordo com o que Leí explicou no livro de Mormon, 2º Nephi, capítulo 2. Sem nenhuma mudança, sem progresso, sem nada. Então, como eu disse, o livro de Mormon ajuda bastante a colocar as coisas em perspectiva. Ajuda bastante a colocar as coisas em perspectiva. Então nós não precisamos criticar nossa mãe Eva. Tá? Ela não foi nenhuma bobinha. Tá? Não
foi nenhuma bobinha. O que Lúcifer explicou para ela não era mentira. Era certo. Olha, vocês vão ficar como Deus, conhecendo o bem e o mal. Ele falou a verdade. Só que para ter aquilo tinha que quebrar aquele mandamento. Mas, como eu mencionei na semana passada, se eles não quebrassem aquele mandamento, iam quebrar o outro, que era de frutificar, multiplicar e encher a terra. Porque Leí também explicou, se eles não tivessem comido do fruto, não teriam tido filhos. Então, de um jeito ou de outro, eles teriam sido expulsos do jardim do Éden. A escolha que Adão e Eva tinham que fazer realmente era qual dos dois mandamentos eles iam quebrar. De ter filhos ou de não comer do fruto. Então, era isso. A primeira designação de nossos primeiros pais, a primeira designação deles era iniciar a fase mortal do plano de salvação. E essa é a maneira pelo qual, o processo pelo qual o Senhor utiliza. Em Moisés, afirma que a semente de Caim, apenas sua semente tinha pele negra. Podemos entender que era o sinal. Olha, no século XIX, muitos entenderam que esse era o sinal. Agora, o que nós vemos lá na Pérola do Grande Valor, Enoque fala de que teve um outro povo que cometeu genocídio. E por causa disso, teve o escurecimento da pele deles. E não sabemos aí agora, escuta, estamos falando do mesmo povo aqui, a coisa é diferente. Olha, precisaríamos ter o livro de Enoque para saber com detalhes isso. Tá? Tem muita gente aí já ficando com pele escura nessa altura do campeonato. Então, vamos aguardar mais registros. Eu sei, alguns de vocês, Martinho, tu não sabe de nada. Olha, o que os registros atualmente existentes nos dizem é fragmentário. E se for bater o martelo naquilo que é um resumo de fragmentos da história, nós estamos abrindo, tá? Nós estamos abrindo a porta para mal entendidos e coisas que no futuro, quem sabe daqui a 30 ou 50 anos, vamos ver, não era nada disso. Então, a nossa crença em revelação contínua, necessariamente requer que nós sejamos pacientes e que aguardemos até nós termos mais registros, ou registros mais detalhados sobre essas coisas que aconteceram no passado. Nós não estamos falando aqui de coisas que são essenciais para o nosso dia a dia hoje. Eu não vou, se eu souber, tá, exatamente qual era o sinal que estava na semente de Caim, o que era, se era lepra, como os judeus diziam que era, ou se era a pele escura, como na Idade Média o cristianismo medieval dizia para justificar a escravidão africana. Olha, se eu for simplesmente adotar essas tradições, olha, é aquilo, olha, eu estou abrindo a porta para muitos problemas no futuro, como nós já vimos problemas que aconteceram no passado. Eu prefiro não abrir para problemas no futuro e deixar, olha, vamos deixar aqui, olha, nossa paciência, temperar a nossa paciência, temperar a nossa curiosidade e esperar. E eu saber dessas coisas, como eu disse, não vai me fazer guardar a palavra de sabedoria melhor, ou pagar melhor, cumprir melhor a lei do dízimo, ou o dia do Senhor. Não vai. Então, existem sim certos detalhes sobre acontecimentos do passado que, como eu disse, são importantes para a nossa instrução, mas não são importantes para o nosso discipulado hoje em dia. Então nós podemos aguardar um pouco. Então antes que vocês fiquem aborrecidos, eu não vou ver mais essas lives do irmão Martinho, o irmão Martinho não sabe de nada. Olha, eu sei aquilo que vocês sabem, mas aquilo que não está nos livros, de fato, eu não sei. E não vou inventar aqui para vocês.
Irmão Sérgio Almeida, quem batizou Adão se era o primeiro homem? Como podemos saber quem foi? Irmão Luiz Pereira dos Santos também escreveu, Adão e Eva foram batizados por quem? O registro aqui na Pérola do Grande Valor diz que aconteceu, Moisés capítulo 6, versículo 64. Quando o Senhor falou com Adão, nosso pai, Adão clamou ao Senhor e foi arrebatado pelo Espírito do Senhor e foi levado para a água. E foi mergulhado na água e foi tirado da água. Agora, aqui, cuidado aqui, tá? Eu estou aqui na minha tela aqui, eu estou com essa janela aqui com as duas versões, português e inglês, tá? O Espírito do Senhor levou Adão até a água. Agora tem essa conjunção aditiva. E Adão foi mergulhado na água. Ele foi mergulhado na água pelo Espírito do Senhor? Ou tinha alguém lá para mergulhá-lo na água? Ele foi levado a um lugar pelo Espírito do Senhor, foi levado, transportado para um lugar onde tinha alguém ali autorizado para mergulhá-lo na água e tirá-lo da água. O registro não diz. Eu sei, tá mais um de vocês aí já vão estar desligando aqui. Não, irmão, não chega, não aguento mais esse negócio de não sabemos. Mas olha, não diz aqui. Diz que ele foi arrebatado e foi levado para a água. Agora, nós sabemos como é a ordenança do batismo. Tem o batizador, tem uma forma e não há mudanças nisso. Então, da maneira como está escrito aqui na Pérola do Grande Valor, dá margens a pensarmos, não, pode ser que a ordenança tenha sido feita exatamente como nós conhecemos a ordenança do batismo. Mas aqui, e isso na realidade nem é Moisés está citando as palavras de Enoque, ele não diz quem foi. Então, não podemos responder a sua pergunta de quem foi que batizou Adão e Eva. Agora, sabemos que foi a ordenança do batismo que nós conhecemos. Tá? Irmão Júlio César Pereira, boa noite. Os ensinamentos na linguagem de Adão, pura e impoluta, seria a mesma linguagem que Jesus Cristo usou em sua oração com os nefites em 3º Néfre, capítulo 17, versículos 15 a 17? Muito boa pergunta. Nós não temos como dizer, mas dá para ficar imaginando, né? Faz a gente ficar né? Faz a gente ficar falando quem sabe pode ter sido, ele pode ter feito aquela oração no idioma de Adão ou no idioma dos deuses. Se o idioma de Adão não fosse o idioma dos deuses, já poderia ser um dialeto do idioma dos deuses, um dialeto apropriado para seres mortais. Porque imagino que o idioma dos deuses deve ser um idioma tão poderoso que os próprios elementos reagem às palavras que são ditas por esses membros da deidade. E é uma coisa meio perigosa para dar na mão, para dar uma linguagem poderosa como essas, para seres mortais e imperfeitos. Então, quem sabe? Mais uma vez, lá vai irmão Martins de novo dizer, nós não sabemos, temos que esperar mais registros para saber disso. Mas é uma boa pergunta, muito boa pergunta. Ok. Malane Pontes Neto. Quando Deus fez roupas de pele para Adão e Eva, pode ser que Deus tenha ensinado como fazer o sacrifício do cordeiro e aproveitou as peles para vesti-los? Olha, muito boa pergunta. Mas nós não sabemos a resposta. E como eu mencionei na semana passada, eu gostaria de saber mais detalhes sobre essa capa de peles. Essa capa de peles, como está lá no registro lá tanto de Moisés como em Gênesis, mas tudo bem.
roupa de pele. Vamos esperar para ver. Mas, de fato, eles necessariamente tinham que receber instrução de como realizar os sacrifícios. E lembrando, era um sacrifício da ordem de Melquisedeque, do sacerdócio de Melquisedeque, o sacerdócio maior. Não era o sacrifício que veriam quase 2000 anos depois, através da ordem de Arão. Tá? Só lembrando isso. E algo que nós mencionamos também na live na semana passada. Por que a irmã André Primo, tipo de um homem, Moisés, capítulo 5, versículo 16. Por que a Eva ficou feliz com o nascimento de Caim se ele já tinha outros filhos? Nós vamos lá em Moisés 5,16, que eu acredito que tem um detalhezinho, tá? E você só colocou um trecho do versículo, mas olha aqui: Adão e Eva, sua mulher, não cessaram de clamar a Deus. E conheceu Adão, a Eva, sua mulher, ela concebeu e deu à luz Caim, e disse: obtive do Senhor um homem, portanto ele não pode rejeitar suas palavras. Ou seja, ela disse isso, assim, olha, era a esperança que ela tinha de que esse novo filho não ia rejeitar o Evangelho como os outros filhos e filhas tinham rejeitado o Evangelho de Jesus Cristo. E, infelizmente, no mesmo versículo, eis que Caim não lhe deu ouvidos e disse: quem é o Senhor para que eu deva conhecê-lo? E ela tornou a concebê-lo e deu à luz a seu irmão Abel. E Abel deu ouvidos à voz do Senhor. Legal, boa pergunta, irmão. Muito obrigado. Deixa eu ver aqui. A irmã Vivian Nunes. Pelo relato bíblico é dito que a serpente era o mais astuto entre os animais. Para chegarem nessa conclusão, é provável que tanto Eva quanto Adão tinham um relacionamento íntimo com os animais. É certo pensar que eles conversavam com os animais e por isso não foi surpresa para Eva conversar com a serpente? Olha, irmã, isso se refere mais uma vez àquilo que lá vem irmão Martins de novo falar, aquilo que a gente não sabe. Nós sabemos que, de fato, existia algum tipo de comunicação, porque, veja, no relato, Moisés capítulo 3, nesse caso, eu, Senhor Deus, formei toda a besta do campo e toda a ave do ar, e ordenei-lhes que fossem até Adão para ver como ele as chamaria. E elas também eram almas viventes. Porque eu, Senhor Deus, soprei nessas bestas e aves do ar, o fôlego da vida. E ordenei que o nome que Adão desse a cada criatura vivente, tal seria o seu nome. E Adão deu nome a todo o gado e a todas as aves do ar e a todos os animais do campo. Nós vemos a mesma coisa aqui no livro de Abraão. O relato de Abraão, como está aqui, termina, Abraão capítulo 5, termina da mesma forma. Da terra os deuses formaram toda a besta do campo e toda a ave do ar, e levaram-nas a Adão para ver como as chamaria. E o que Adão chamasse cada criatura vivente, tal seria o seu nome. E Adão deu nome a todo gado, às aves do ar, a toda a besta do campo. Então, aqui. Então, irmã, essa é a informação, só isso que nós temos de informação. Agora, se existia mais comunicação entre eles, nós não sabemos. No entanto, nós sabemos que na presença de Deus, existe sim comunicação. Porque, como eu li aqui na semana passada, aquela citação lá do profeta Joseph Smith sobre a salvação dos animais, deixa eu ver aqui, você pode encontrar isso em Ensinamentos do Profeta Joseph Smith, página 283, falando sobre a visão que o apóstolo João teve lá no livro de Apocalipse, do trono de Deus, e tinham 4 criaturas lá louvando a Deus. João ouviu as palavras dos animais, dando glória a Deus, e as entendeu. Deus, que fez os animais, pode entender todas as línguas faladas por eles.
Então, naquele ambiente lá no Jardim do Éden, onde nossos primeiros pais estavam, olha, é bem possível que eles pudessem ter, já que eles estavam na presença de Deus, poderiam ter acesso a esse tipo de comunicação. Mas, mais uma vez, os registros que nós temos no momento não deixam isso claro, e nós temos que aguardar registros mais detalhados. Mas tá aí. Irmã Joana aqui, irmão Armando, seus ensinamentos. Não. Você ama o Evangelho de Jesus Cristo. Se eu estiver ensinando o Evangelho, você ama o Evangelho. Tá? Porque tem algumas coisas aqui que são comentários meus, que poderão ser refinados dentro de 5 anos, 10 anos, 15 anos ou 20 anos. E eu espero que sejam refinados. Eu não tenho a última palavra em coisa nenhuma aqui. Tá? Muito importante. Tá? Esses vídeos todos que estão aí no meu canal lá do YouTube, meus artigos, meus discursos que estão no meu website, todas essas coisas, olha, daqui a 25 anos, poderá ter que, vocês vão ler essas coisas, o Martins achava que era assim, hoje nós conhecemos melhor essas coisas. Espero que as pessoas pelo menos tenham a gentileza de dizer, de acordo com o que estava disponível para o irmão Martins naquela época, ele interpretou coisas dessa forma. Mas hoje nós temos mais informações e interpretamos de uma forma diferente. Espero que as pessoas sejam gentis comigo, né, nessa ocasião. Mas esperamos que sim. Revelação contínua. Elaine Barros. Ava no hebraico significa mãe de todos os viventes. Um título dado a um espírito grande e nobre que recebeu uma ordenação pré-patriarcal na existência pré-mortal e que com coragem e fé usou do seu livre arbítrio, graças à oposição do Jardim do Éden, escolhendo a melhor parte, que era crescer e multiplicar, trazendo a mortalidade, se tornando a mãe de todos os viventes, inclusive Cristo, e proporcionando também seu nascimento através de Maria, para que o grande sacrifício expiatório pudesse ocorrer e o plano de felicidade fosse avante com a imortalidade e a promessa de vida eterna. Ponderei na grande decisão a escolha de comer do fruto de antemão, que só cabia à mãe Eva, deixando a Adão a decisão posterior de comer do fruto após Eva, pelo feito para que o homem existisse, ambos assim sendo um. Eva, além de ter tomado a iniciativa que lhe cabia, escolheu Adão para presidir sobre o sacerdócio real sua posteridade, uma vez que seriam instruídos e fariam convênios com Deus. Isso ocorre pela ordem patriarcal do sacerdócio na casa do Senhor. Penso que a ordenança do chamado à eleição segue o mesmo raciocínio, onde a mulher escolhe aquele que presidirá e criará mundos e dará sua progênie espiritual. Também refleti que se Adão tivesse comido do fruto primeiramente e Eva tivesse que tomar a decisão que Adão tomou, ela não teria exercido seu arbítrio e seu direito e papel como mãe de todos os viventes, podendo até se conjecturar um certo grau de coerção ou coação, pois permaneceria só no Jardim do Éden e não cumpriria sua pré-ordenação patriarcal. Só me responde se o que eu postulei faz sentido ou não. É só isso que eu preciso saber, por favor. Inclua todas as minhas ponderações. Eu li tudo. A única coisa que eu digo é o seguinte, olha, copia esse negócio que você escreveu aqui na minha página aqui e bota lá nos seus alfarrábios, lá no livro de Elaine, tá? Primeiro Elaine, capítulo 3 lá, tá? Para guardar para a posteridade. Muito bom, muito inteligente, excelente comentário. E no futuro, à medida que o Senhor nos der mais registros, mais detalhes, você vai recheando esse seu comentário aí com mais coisas. Mas olha, o esqueleto aí, tá? O esqueleto e as primeiras carninhas aí estão muito bom, mas ainda falta coisa. Falta bastante coisa, tá? Mas muito bom. Guarde isso. Não é guardar aqui no meu Facebook, não, que um dia eu vou acabar com esse negócio de Facebook, tá? Vai chegar o dia que eu não vou ter mais, porque eu vou estar do outro lado do véu e aí não vai ter sentido eu ter Facebook. Será que eles acessam a internet lá do outro lado do véu? Tudo é luz, né? Não vou especular.
Bom, irmão Marcos Vinícius, Adão e Eva perderam sua inocência de fato por comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal? Ou foi como um sinal para que o próprio Deus retirasse a inocência deles e o plano seguisse adiante? Depende, irmão, do que você chama de inocência. Tá? Inocência. Se for ausência de erro ou ausência de transgressão, o fato de eles terem transgredido com o mandamento de não comer do fruto, ele tirou a inocência deles. Agora, essa palavra inocência tem muitas definições. Dependendo da definição que você tiver, a resposta poderá ser diferente. Mas se significar isso, ausência de culpa, ausência de erro, ausência de transgressão, o fato de comer do fruto tirou a inocência deles. Agora eu vou voltar aqui deixa eu ver, não temos nada no Zoom, voltar no YouTube aqui. Martins, irmão Luiz Pereira dos Santos. Sabemos que Eva foi tentada pela serpente quando estava sozinha. Mas se ela estivesse constantemente com Adão, ela seria tentada pela serpente? Bom, olha, eu já pensei isso algumas vezes, tá? Já pensei isso algumas, eu poderia até dizer muitas vezes, quando eu sento lá no templo, eu estou sentado lá assistindo a narrativa, pois é, se eles estivessem juntos ali, será que teria acontecido desse jeito? Você já sabe a resposta, né? Com essa introdução, já sabe qual é a resposta, né? É a resposta de três palavras. Eu não sei. Resposta de 3 palavras. Não sabemos. Tá? Irmã Gislaine Schildwachter, espero ter pronunciado o seu nome mais ou menos corretamente. Adão e Eva comiam do fruto da árvore da vida antes, junto com as outras permitidas? Olha, de acordo com que nós, felizmente, mais uma vez, temos o livro de Mórmon, tá? De acordo com o que Leí e Alma Filho ensinaram, se eles tivessem comido do fruto da árvore da vida, nunca iriam morrer. E por causa disso, nunca teriam sido redimidos. Nunca iriam morrer, nunca iam ter um redentor, nunca iam ressuscitar, porque nunca iam morrer. Consequentemente, o plano de salvação para eles teria sido frustrado. Então, felizmente, eles não comeram do fruto da árvore da vida, tá? Para que eles não vivessem para sempre em seus pecados. E por isso o Senhor colocou, então, querubim com uma espada flamejante que se voltava para todos os lados, para proteger o caminho que leva à árvore da vida. Somente através das ordenanças do Evangelho de Jesus Cristo, tá? E das ordenanças da casa do Senhor, nós podemos então passar incólumes, tá? Por esse querubim e chegarmos à árvore e partilharmos do fruto. Muito boa pergunta, irmão. Muito obrigado. Vamos Sérgio Dantas Almeida. Onde estão esses registros agora? Olha, no momento nós não temos acesso a eles. Eles estão... Algumas pessoas usam o termo perdidos. Eu preferiria dizer que eles estão ocultos, porque o Senhor sabe onde eles estão. O Senhor deve ter guardado todas essas coisas. O Senhor deve ter guardado tudo isso. Ele deve ter tido profetas e apóstolos aí, mesmo esses seres transladados todos que estão por aí, tá? Que devem ter guardado tudo. O Senhor não joga para perder, e Ele não joga livros sagrados fora. Então eles estão perdidos para nós, mas não estão perdidos para o Senhor. Tá? Então, ou seja o povo da cidade de Enoque, ou seja Alma Filho, ou o bisneto dele, Nefe, ou o apóstolo João, ou os 3 discípulos lá, Nefitas, Lamanitas, seja quem for, o Senhor deve ter dado designação para um ou mais deles. Olha, guardem tudo, todos os livros sagrados, vocês guardem tudo para o futuro. Nos céus, tudo está registrado, mas aqui na terra, temos que ter registros aqui na terra também. O que é terreno, de acordo com o que o profeta Joseph Smith ensinou, aquilo que é terreno, tá, tem que espelhar aquilo que é
eterno, espiritual. E vou ficar por aqui, tá? Para não mexer aqui no linho. Mansueli Miranda, Marcos, os 3 pilares da criação, a queda, a expiação e Salvador, estão intimamente ligados com o nosso livre-arbítrio. Olha, o nosso arbítrio, que na realidade a escritura, a única escritura que fala do termo técnico para o arbítrio, em Doutrina e Convênio, seção 98, é o arbítrio moral. Eu não sei quem inventou o termo livre-arbítrio. O arbítrio é o arbítrio, não é livre. Ele tem consequências. Uma vez que a gente usa o arbítrio, tem consequências, não é livre. Quando a gente usa o termo livre-arbítrio, tem gente que pensa, eu tenho meu livre-arbítrio, eu posso fazer o que eu quiser. Não, você tem o seu arbítrio, você pode escolher entre uma consequência ou outra consequência. Não é tão livre assim, não. Você não pode se excusar. Então, olha, na realidade, para que nós possamos receber os benefícios plenos, os benefícios máximos da expiação de Jesus Cristo, nós temos que exercer o nosso arbítrio e de uma forma tal que nós aceitemos Jesus Cristo como nosso Salvador, nos arrependamos dos nossos pecados, sejamos batizados por imersão por alguém que tem autoridade dos céus e recebemos o Espírito Santo pela imposição das mãos. E essa é a ligação do arbítrio com a expiação de Cristo. Tá? O nosso arbítrio, nosso arbítrio individual, o meu arbítrio individual, não é afetado pela criação, ou não afeta a criação, não afeta a queda. Mas nós podemos exercer o arbítrio aqui na Terra porque houve uma criação e porque houve uma queda. E podemos ser beneficiados pelo uso do arbítrio, pelo fato de ter havido uma expiação. Então, se é essa a ligação que você está querendo, tá aí, a ligação seria essa. Porque por causa da criação do mundo e por causa da queda, nós podemos exercer o arbítrio e aceitarmos a expiação de Jesus Cristo, aceitarmos Jesus Cristo como nosso Salvador e Redentor, e recebemos então as bênçãos plenas do plano de salvação do nosso Pai Celestial. Podemos colocar dessa forma. Muito boa a pergunta, obrigado, irmão. Ok, Luna, Lúcifer é a única fonte do mal em todo o universo? Olha, o universo é grande. O universo é grande. E como nós lemos em Moisés capítulo 1, o Senhor só nos deu um relato dessa terra. Então, não sabemos sobre os outros mundos. Então, não podemos, no momento, responder essa pergunta. Agora, essa pergunta tem uma resposta, sim. Agora, primeiro, vamos ter que nos tornar seres ressurretos, provavelmente com glória celestial, para nós termos acesso, então, à grande biblioteca, tá, de informações, a biblioteca celestial. Mas nós vamos ter que ter um corpo perfeito, glorificado, com a glória celestial, para ter acesso a essa biblioteca. E aí nós vamos saber todas as histórias de como o plano de salvação foi implementado em mundos sem fim, mundos incontáveis para o homem mortal. Irmã Joaninha, estamos em uma guerra espiritual, de fato, é a guerra pelas nossas almas. Tá? Jesus Cristo está nos convidando de um lado e o diabo está nos incitando no outro lado, tá? A nos afastarmos de Cristo e colocando todo tipo de não só tentações, porque ele sabe que muitos de nós não íamos necessariamente cair nas tentações dele, mas ele está colocando todo tipo de moeda falsa, todo tipo de falsas doutrinas, falsos evangelhos, falsos cristos, falsos profetas, falsos mestres que mentem, distorcem e criam versões muito parecidas com o evangelho, mas que não são o evangelho de Jesus Cristo. É isso que ele está fazendo. Roseni Vitorino, qual é a diferença entre pecado e transgressão? Para mim, pessoalmente, no meu dia a dia, não tem diferença nenhuma, irmã. Agora, no nosso estudo, especialmente no nosso estudo sobre nossos primeiros pais, Adão e Eva, nós usamos o termo transgressão para
identificar a decisão que eles tomaram de comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por que usamos transgressão e não pecado? Porque eram 2 mandamentos contraditórios. De acordo com o que nós aprendemos no livro de Mórmon, eram mandamentos contraditórios. Se eles não tivessem comido do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, não teriam tido filhos. Eles tinham o mandamento de ter filhos. Então, a escolha que eles tinham era qual dos 2 mandamentos você vai quebrar? O mandamento de ter filhos, por não ter filhos, ou o mandamento de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal ao comer do fruto? A escolha que eles tinham era essa: qual dos 2 mandamentos quebrar? Porque a missão deles naquele momento, a designação deles naquele momento era iniciar a fase mortal do plano de salvação. Senão não tinha exaltação, vida eterna para ninguém. Nenhum dos espíritos que estavam designados para vir nessa terra. Irmão Denilson Luz, irmão Martins, há muitos anos tem aprendido que Caim permanece vivo até os dias de hoje. Agora me parece que paradigma caindo por terra. Aproveita uma doutrina fake news. KKKK. Domingo passado nós falamos sobre isso. O irmão David Patton, que anos depois foi chamado como um dos primeiros 12 apóstolos dessa dispensação, e foi um dos primeiros a serem mortos na batalha do Rio Torto, Crooked Creek Battle. Então David Patton encontrou um sujeito que era muito alto, todo cabeludo, não sei o que falou: não, eu estou andando pela terra, que eu não posso morrer, não sei o que. E aquilo foi interpretado no século XIX como tendo sido um encontro dele com Caim. Mas o irmão David Patton nunca disse que era Caim. E a informação que nós temos hoje em dia, como eu mencionei na semana passada, vem de uma carta escrita em 1900. Olha, isso aconteceu em 1830 e pouquinho, porque o irmão Patton morreu acho que em 1837. Ele foi morto nessa batalha, foi um arranca-rabo lá, ele tomou um tiro lá. Então essa carta escrita em 1900 mencionava uma coisa que o autor da carta tinha ouvido de um irmão, que por sua vez tinha ouvido do irmão Patton. Agora, esse irmão que escreveu em 1900 é que achou que era Caim. O Patton não está escrito lá que ele tinha dito que era Caim. Então, aí aquela coisa foi publicada em alguns manuais nossos de lição, de história da igreja, isso e aquilo, não sei o quê, e ficou como parte do nosso folclore mormon, tá? Parte do folclore mormon, mas não temos nenhum profeta, nenhum apóstolo da atualidade que diz: não, mas era. Pode ser que sim, pode ser que não. Eu, por mim, não tenho lá grande curiosidade, não, tá? Não tenho curiosidade. Tem algumas coisas que na minha lista de perguntas, tá? As coisas que eu quero saber que estão lá no meu arquivo de perguntas a serem respondidas no futuro, isso está lá, número 350 alguma coisa lá. Como Adão e Eva poderiam receber ministração desses seres transladados ou seres de outros mundos? Olha, alguém que seja transladado tem a autoridade do sacerdócio para, quando designados, ir aonde o Senhor os designar a ir. Agora, os detalhes técnicos do transporte que eles usam, no momento, nós não temos. Agora, um dia, a cidade de Enoque vai retornar para a terra. Na época da segunda vinda do Salvador, a cidade de Enoque vai retornar à terra. Nós vamos abraçar o povo de Enoque. E aí, quando a gente estiver lá batendo um papo com eles, aí, olha, vão ter 1 milhão de perguntas para eles. Como é que era? Como é que era a vida na sua cidade aí? Onde é que vocês estavam? Como é que era esse negócio aí? Era antigravidade? Vocês tinham informações sobre gravitons? Então, gravitons são mesmo uma partícula subatômica que vocês podem controlar? Como é que era? E como é que era, então, os seus corpos? Como é que funcionava? Como é que vocês tinham, então, rede de água, esgoto? Como é que era a energia lá? Tinha
eletricidade, ou como é uma opção de coisas para saber da cidade de Enoque, tá? Inclusive saber isso. Escutem, como é que vocês se transportavam então? Vocês iam para outros lugares? Como é que era? Eles vão explicar para a gente como era feito isso. Então, é uma coisa que nós temos que aguardar o retorno da cidade de Enoque e todas essas perguntas vão ser respondidas. E olha, haja pergunta, tá? E eu, como no início da minha carreira, 46 anos atrás, eu estava na área de construção civil, olha, cidade de Enoque para mim é uma coisa que, olha, curiosidade está lá no alto. Mas as perguntas na minha lista estão lá embaixo. Curiosidade é alta, mas as perguntas estão embaixo. Como é que faz para você botar as perguntas lá embaixo? Por causa da paciência. Eu tenho que ter paciência. Tem coisas que são mais urgentes. Como dizem os americanos, eu tenho peixes mais graúdos para fritar. Tá? We have bigger fish to fry. Temos peixes mais graúdos, peixes maiores para fritar antes desses aí. Tá? Depois que eu tiver garantido um lugar lá na presença do Senhor, aí eu posso procurar saber como é que é esse negócio aí. Enquanto eu não tiver lá com garantia de que tem um lugar com o meu nome lá, um lugar marcado para mim lá na presença de Deus, eu tenho que ter outras coisas na minha lista de perguntas que são muito mais prioritárias, tá, do que essas aí, tá? Então, tá aqui, irmão Lucas Rodrigues perguntando: Eva foi realmente criada das costelas de Adão? Olha, uma boa pergunta. Você está perguntando essencialmente aí. Escuta, então Eva foi clonada? E os registros não dizem. E eu não vou especular, tá? Mas é o que tá lá. Olha, o senhor pegou uma costela, não falou costela, mas falou uma costela, fechou com carne no lugar, é isso que tá no registro. Só isso. Agora, que tecnologia foi essa? Como é que foi? Onde foi? De jeito que foi? Não vou especular aqui não, porque qualquer coisa que eu disser a respeito disso tem 99,9% de chance de estar errado, tá? E se eu for especular, eu gostaria que pelo menos fosse 90 ou 95% de chance de estar certo, não de estar errado, tá? Então essa daqui eu vou ter que passar. Mariette Cortez: por que Satanás diz para o Senhor quando aquilo que se fez em outros mundos? Porque são coisas que deviam ter sido feitas em outros mundos, mas não por ele, tá? E por isso ele foi amaldiçoado, que ele fez uma coisa que já tinha ocorrido em outras esferas, mas não que ele tinha feito isso. É muito possível, como eu especulei há algum tempo atrás, na semana passada, em outras lives que nós tivemos aqui, quando eu tinha as minhas lives pessoais, antes da Central do Livro de Mormon, que eu mencionava isso. Olha, isso eram coisas que necessariamente requeriam que alguém com autoridade fosse no jardim para explicar para Adão e Eva, tá, a necessidade deles quebrarem um daqueles mandamentos e por que comendo do fruto da árvore seria a melhor escolha. Alguém com autoridade teria que dizer isso. E seria ideal que se essa pessoa com autoridade dissesse para eles: eu quero que você coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, tá? Mas eu garanto a vocês que eu vou resgatar vocês dos efeitos dessa transgressão. Eu pago por essa transgressão. Eu vou pagar o preço dessa transgressão. Seria ideal que fosse alguém que pudesse dizer isso. Tá bom, vou ficar por aqui. Já especulei bastante, tá? Em relação a essa pergunta aqui. Irmã Alcibina Barbosa: talvez não estejamos preparados para receber mais ensinamentos. Irmã, na realidade, eu pessoalmente acho que nós estamos preparados, sim. Olha a tecnologia toda que nós temos aí, o mundo que nós vivemos, quanta coisa que nós sabemos. Preparados nós estamos. Agora, a questão é, parece que não é uma prioridade para o nosso Pai Celestial nos dar conhecimento de certas coisas, tá?
e ele dá prioridade a nos dar conhecimento a outras coisas. E essas outras coisas seriam as coisas que nos preparam a nos tornarmos cada vez mais dignos das bênçãos dele. Então, essas outras coisas, eu acredito que nós estamos preparados, sim. Mas o Senhor disse, olha, para mim não é uma prioridade para vocês saberem a composição química do pavimento das ruas do reino celestial. Para mim é uma prioridade vocês saberem as coisas que vocês precisam fazer para se qualificarem para chegar lá. Uma vez que vocês estejam qualificados para chegar lá e tenham a garantia de que vão estar lá, aí eu posso revelar para vocês se é ouro, negro, se é algum outro material. Então, como eu frequentemente digo com meus alunos, eu acho que eu mencionei isso na semana passada, de fato, muitas perguntas não são essenciais para a nossa salvação, mas são importantes para a nossa instrução. Eu sou um educador, eu sou um professor, então é minha função instruir de acordo nessas questões doutrinárias, de acordo com as revelações atualmente disponíveis. Quando não temos revelações disponíveis atualmente, eu uso então as minhas ferramentas como um cientista social, como um doutor em sociologia, tá, para fazer algumas hipóteses, levantar algumas hipóteses, mas são hipóteses apenas. Algumas vezes hipóteses um pouco especulativas, porque nós não temos as revelações necessárias, mas são coisas que aumentam o nosso apreço, nos mostram quão detalhado, quão profundo, quão amplo é o Evangelho restaurado de Jesus Cristo. Então é aquilo, são coisas que não me tornam uma pessoa melhor, mas confirmam para mim que eu realmente posso confiar nas palavras dos profetas e apóstolos atuais, tá, a respeito das coisas que eu preciso fazer para me qualificar, para que um dia eu possa receber esse conhecimento maior, esse conhecimento dessas outras coisas. Deus nos deu um cérebro, nós somos filhos e filhas dele. É natural, é da nossa natureza queremos saber mais a respeito de Deus e a respeito do lugar onde ele vive. Faz parte da nossa natureza, como filhos e filhas de pais celestiais. Então não é uma coisa ruim. A única coisa é que não podemos perder de vista as coisas que são prioritárias. Nossa retidão é prioritária. Nossa obediência é prioritária. Nosso discipulado em Cristo, nossa obediência aos mandamentos de Deus, nosso discipulado em Jesus Cristo é prioritário. Nosso recebimento das ordenanças de salvação e exaltação é prioritário. Nosso entendimento dessas ordenanças e dos convênios associados a essas ordenanças, cada ordenança tem um convênio associado com ela. Nosso entendimento dessas ordenanças e dos convênios associados a elas, isso é prioritário, para que nós possamos melhor guardar os mandamentos de Deus e sermos melhores discípulos de Jesus Cristo. Então é isso que eu diria, irmão, irmã, em relação a isso. Estamos preparados sim para receber mais ensinamentos, mas não chegou a hora ainda de alguns deles. Mas Samantha Santos, a árvore foi um termo representativo que o Senhor usou, ela de fato existiu, se ela existe ainda hoje no Jardim do Éden. Olha, irmã, vamos esperar mais registros para saber disso. No momento, tá, temos que ver que Nefe viu, Leí e Nefe viram a árvore. E o apóstolo João, lá no livro de Apocalipse, ele viu a cidade celestial, a Jerusalém celestial, e viu que no centro da cidade tinha a árvore da vida. Então, pelo menos a árvore da vida era realmente uma árvore, como esses profetas viram. Agora, era um simbolismo, de fato, um anjo explicou para Nefe que era um símbolo do amor de Deus. O amor de Deus se manifesta em sua plenitude na possibilidade de termos vida eterna, de voltarmos a viver com Ele em glória, imortalidade e vidas eternas. Então, tá bom. A irmã Maria Santos, os filhos e filhas de Adão e Eva casaram-se entre si.
Olha, irmã, na ausência de outros registros, tá? Parece que sim, mas não esqueça, não temos outros registros. Então, no momento, parece que sim, mas não sabemos ao certo se foi isso mesmo que aconteceu ou se teve alguma outra coisa que que não nos foi revelada ainda. Vamos aguardar aí. Mas, Rodrigo Santos, em qual local da Terra hoje era o Jardim do Éden? De acordo com a revelação dada ao profeta Joseph Smith, o Jardim do Éden hoje seria na área lá onde fica o estado do Missouri, o condado de Jackson, no estado de Missouri, onde hoje seria os Estados Unidos. Agora, não esqueçam que a Terra já passou por muitas modificações geográficas. Tá? A Terra foi dividida depois do dilúvio, antes era tudo junto, e em Doutrina e Convênio, seção 133, nós lemos, se entendemos corretamente, quando o Salvador retornar, os continentes vão voltar ao lugar que eram antes de sua divisão. Então, essas divisões geográficas que nós temos aí, de países, tudo isso daí, olha, isso vai ser só o reino de Cristo. Porque naquela época não existia Estados Unidos, não existia Brasil, não existia Inglaterra, não existia Portugal, Moçambique, Cabo Verde, Angola, Japão, Índia, Macau, não existia nada disso naquela época. Tudo era um lugar só. Então, irmão Isabel Silvana, Satanás está falando de uma serpente, ele está agindo como uma serpente. Olha, o registro diz que ele falou pela boca da serpente, mas vamos aguardar mais, porque, como eu sempre lembro às pessoas, no Velho Testamento nós aprendemos que a serpente era um símbolo de Cristo. A serpente era um símbolo de Jesus Cristo. E quando Satanás aparece para Moisés, Moisés capítulo 1, na Pérola do Grande Valor, ele tenta se fazer de Cristo. Ele grita para Moisés: eu sou o unigênito. Na realidade, ele nunca ia nascer. Isso, olha, vai ter coragem de mentir assim no inferno, que é onde ele vive. Brincadeira. Eu sou o unigênito, você nunca vai nascer. E Moisés o expulsou. Irmão Marco Arthur, eles poderiam comer de todos os frutos, só não da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se é isso, eles poderiam comer do fruto da árvore da vida antes, teria essa possibilidade? Olha, possível era, mas, como eu disse, tem muitos detalhes aí. Não sabemos onde ficava a árvore da vida, se era uma coisa acessível para eles, se eles tinham sequer percebido onde estava a árvore. Muita coisa que a gente não sabe, tá? Então, possível, pelo que Leí explicou no livro de Mórmon e Alma, aparentemente possível era, mas felizmente eles não comeram. Senão, nós não estaríamos tendo essa conversa hoje aqui. Esse planeta é o mais pecador do universo porque Israel crucificou Cristo, então todos que nasceram aqui são mais pecadores que nasceram em outros mundos. Meu Rodrigo Santos perguntando. Olha, não necessariamente, irmãos. Se de fato o Senhor revelou para Enoque que essa terra aqui era a mais iníqua de todos os mundos que ele criou, e Nefe explicou que nenhum outro povo teria a capacidade de crucificar o Deus a quem eles adoravam, como os judeus daquela geração de Jesus Cristo. Agora, por outro lado, o Senhor não joga para perder. Então, podemos imaginar também, como eu já comentei aqui, que ele também ia mandar alguns dos seus espíritos mais fiéis, dos seus filhos e filhas em espírito mais fiéis, mais inteligentes, mais capazes para vir aqui nessa terra. Porque senão, todo mundo ia pro Beleléu. Não é esse o caso. Estamos aqui nós, prestando nossos testemunhos aqui, né, de forma indireta, do Evangelho restaurado de Jesus Cristo. Somos discípulos de Jesus Cristo. Então, apesar de tudo que acontece nesse mundo, de tudo quanto é tentação, de tudo quanto é mentira, tudo quanto é besteira que tem nesse mundo, estamos aqui nós nos esforçando para guardar os mandamentos de Deus, nos esforçando para viver como fiéis discípulos de Jesus Cristo. Então temos que ter alguma qualidade aí, viu? Tem qualidade, sim. E não esqueçam, nós não somos os únicos. Tem muitos outros no mundo que estão se esforçando também. Mas, pena, eles não têm
profetas, videntes e reveladores entre eles. Eles têm os mestres deles, os professores deles, os pastores, os padres deles. Estão fazendo o melhor que podem. Mas eles querem ser discípulos de Jesus Cristo. E se esforçam por ser discípulos de Jesus Cristo dentro das limitações do conhecimento que eles têm. E dentre esses, e mesmo os outros que são iníquos mesmo da pá virada, muita gente ainda vai aceitar o nosso convite de virem a Cristo e conhecerem o Evangelho restaurado, e nós vamos apresentá-los aos nossos missionários de tempo integral. Não esqueçam, irmãos e irmãs, nós é que temos que buscar essas pessoas e apresentá-las aos missionários de tempo integral. Eu estou sempre ouvindo na igreja as pessoas orando, abençoe nossos missionários para que eles possam encontrar. Olha, nós é que encontramos. Para os missionários encontrarem é mais difícil do que nós. Então nós encontramos e apresentamos os missionários. E olha, nós temos muitas oportunidades de fazer isso. Eu já contei para vocês algumas experiências que eu tive aí passando o livro de Mórmon. Uma vez lá, estava viajando em 2019, quase 3 anos atrás, viajando de Recife para o Rio de Janeiro. E eu tinha ganho uma torta de limão, aquela torta de limão maravilhosa, né, com aquele merenguezinho em cima. Oxe, todo mundo no avião lá, cobiçando minha torta lá. Uma das comissárias de bordo lá, poxa, não sei o que. Aí eu falei para ela, olha, a torta eu não dou não, mas se você quiser uma coisa que para mim é muito mais doce, muito mais valiosa que essa torta, tá aqui, ó. E dei um livro de Mórmon para ela. Agora em dezembro de 2021, tive aí no Brasil, aluguei residências lá pelo Airbnb. E nos lugares onde eu aluguei, tem um apartamento em Petrópolis, um em São Paulo. Nos lugares onde eu aluguei apartamento, deixei um livro de Mórmon de presente para os proprietários dos apartamentos que eu fiquei. Meu computador, meu notebook da BYU, pifou quando eu estava lá em Petrópolis. Levei para São Paulo e quando finalmente o pessoal da BYU me deu autorização para levar numa assistência técnica lá, não ia dar tempo de ficar pronto antes de eu viajar. Mas tudo bem, tá? Peguei o laptop de volta, ofereci para pagar, o sujeito falou, não, eu não consertei nada, então não vou cobrar nada. Falei, tá bom, mas você merece ainda assim um pagamento. Deixei uma cópia do livro de Mórmon com ele e deixei uma cópia do livro de Mórmon com a recepcionista lá da oficina dele, que me atendeu a mim, sistematicamente, muito bem. Deixei a cópia do livro de Mórmon com os dois. É por aí. Mas você não apresentou ele para os missionários. De fato, eu estava viajando, já não pude apresentar para os missionários. Mas espero que o Espírito do Senhor leve eles até a igreja, ou leve eles até um vizinho, um parente, um conhecido que seja membro da igreja, que os apresente para os missionários de tempo integral. Mas é por aí, irmãos. Eu não sou exemplo para ninguém não, tá? Não sou exemplo para ninguém não. Só estou dizendo, olha, nossa missão de tempo integral, tá? Nossa missão de tempo integral é uma coisa importante, sim. Agora, quando ela termina, a única coisa que termina é a designação de ser missionário em tempo integral. Ou a designação de ser missionário em tempo integral. A designação de ser missionário continua. Nós somos missionários ainda. E nós temos que encontrar pessoas e passar para os missionários de tempo integral, que eles são os especialistas, então, para dar as lições. Ok? Tá aqui entre nós. Sei que não foi isso que você perguntou, aí, irmão, mas tá aí. Tá. Já dei de graça aí. Mas Lúcifer tinha sacerdócio, autoridade. Olha, interessante, mais uma vez, que bom que a gente tem livro de Mórmon. Olha, lá diz que um anjo com autoridade caiu. No livro de Mórmon nós aprendemos, através de Leí, que ele leu nas escrituras, leu nas placas de latão, tá? Isso está em 2 Nef. Não estou inventando, não olha para mim cruzado, não, que eu não estou inventando. Tá aqui, ó, 2 Nef, capítulo 2, tá? Vamos ver aqui. Isso.
Segundo Néfio, capítulo 2, versículo 17, irmão. Onde está? E eu leí, devo supor, pelo que tenho lido nas placas de latão, que um anjo de Deus, de acordo com o que está escrito, caiu do céu. Um anjo de Deus caiu do céu. Tornou-se, portanto, um diabo, tendo procurado o que era mal perante Deus. Em Doutrina e Convênio, seção 76, o profeta Joseph Smith e o irmão Sidney Rigdon testificaram o seguinte: Doutrina e Convênio, seção 76, versículo 25. E isto também vimos e testificamos, que um anjo de Deus, que possuía autoridade na presença de Deus, que se rebelou contra o Filho unigênito, a quem o Pai amava e que estava no seio do Pai, foi expulso da presença do Deus e do Filho. Um anjo de Deus que possuía autoridade na presença de Deus. Tá aí. Durante o filme do templo, viu que Satanás tocou o fruto, mas em Moisés o que Eva pegou e comeu. Isso pode ser um erro? Não, não necessariamente. Tá? Não necessariamente um erro. Era só uma alegoria, não esqueça. André Braga, esse André Braga é o André Braga que eu conheço, que foi missionário na Missão São Paulo Norte, é você? Pois, tudo bem. Sim, presidente, eu mesmo. Mas onde seu menino que você não tá botando tua cara aí no vídeo pra ver esse cabelo, que era o cabelo mais famoso da Missão Brasil São Paulo Norte, cabelo mais famoso que o meu. Mas homem, seu menino, como é que tá a família? Tudo bem aí? Tá aí. Tá, mas que conjuro. Prazer em te ver, Helder. Prazer em te ver. Olha, olha, só rapidinho então, essa questão do filme do templo, não esqueça, a narrativa que nós vimos na casa do Senhor é uma alegoria, é uma parábola sobre as nossas vidas, sobre a nossa jornada em direção à presença de Deus. A nossa jornada vindo da existência pré-mortal, caindo aqui na terra e ascendendo aos poucos. A gente cai aqui na terra e depois ascende aos poucos na direção da presença de Deus. Aquela é uma alegoria. Aquilo ali não é a história de Adão e Eva. Aquilo ali é a nossa história sendo contada por meio de símbolos, sendo contada por meio de representações simbólicas. Ok? Então é isso que eu diria, tá? Então, irmãos e irmãs que fizeram perguntas aqui na central do Mormon, tá? Eu copiei suas perguntas e vou responder posteriormente, hoje à noite ou amanhã. Amanhã é feriado nacional aqui nos Estados Unidos e, muito embora eu trabalhe nos feriados também, amanhã é dia de Martin Luther King e é um feriado nacional. Temos um outro feriado nacional em fevereiro. Mas também, como não tem aula, eu vou ter tempo de responder essas suas perguntas, mas já anotei as perguntas, copiei, colei as perguntas e vou colocar. E aqueles que fizeram perguntas aqui no Facebook Live, eu também vou colocar a resposta para as suas perguntas também, hoje à noite ou amanhã, conforme for. Tá? Mas nesse meio tempo, uma ótima semana para vocês todos. Que o Senhor abençoe a todos. Continue seus estudos. E nessa semana, então, Gênesis capítulo 5, Moisés capítulo 6. E não esqueçam de registrar, anotar as inspirações, as ideias que vocês receberem nas suas mentes, nos seus corações essa semana, para a sua posteridade. Não só para o seu estudo pessoal, mas para o benefício de seus filhos, seus netos, bisnetos e assim por diante. Para eles saberem o que estava na sua mente e no seu coração em 2022. Isso vai ser precioso para as gerações futuras. E mais uma vez, que o Senhor abençoe vocês todos, que dê paz e tranquilidade a vocês, que dê muita luz, muito entendimento das coisas que estão acontecendo, que o Senhor abençoe vocês com a realização dos desejos justos de seus corações, com respostas às suas orações. Uma boa semana a todos, tudo de bom. Até a próxima.